Em relação a ficar com uma atleta a menos, eu não tenho uma preocupação, porque o grupo tem muita ideia de como a gente marca, o grupo exerce uma marcação forte, é a nossa identidade, mas sempre muito leal na bola. A gente não tem tido um número grande, né, de cartões de expulsão, acho que desde que eu estou aqui, talvez foi a segunda, né? Que eu me lembro de uma expulsão da Calhau, eu não me lembro da gente ter ficado com 10 jogadoras. E essa foi algo, como eu expliquei na coletiva anterior, pós-jogo, que a Lorena ela está aprimorando, né, esse aspecto, e a gente correu nesse jogo, entendia que tinha que, né, dar essa experiência para ela, correr um pouquinho mais de risco, e infelizmente aconteceu. Poderia não ter acontecido e ela ter terminado o jogo e ter, né, nos ajudado a seguir, a ganhar, a conquistar a vitória. E é uma vitória que a gente tentou, como você disse, até o final. Os pontos de alerta são contra-ataques do Uruguai. O Uruguai é uma equipe que tem um bom contra-ataque, jogadoras que não precisam de muita troca de passe para finalizar também, então elas são muito objetivas em primeira, segunda bola e tenta finalizar rápido. É uma equipe que fica pouco com a bola, mas é eficiente. É uma equipe que estica o jogo, qualquer falta no campo de defesa também joga, e muitas vezes joga essa bola até dentro da nossa área. Então, o tipo de jogo uruguaio, com a qualidade de atacantes que a gente conhece, né, que eu conheço bem, e espero um jogo que a gente tenha um domínio de se impor no campo ofensivo e que a gente consiga criar mesmo com uma marcação forte que o Uruguai exerce. Arthur, a gente ouve em quase todos os clubes, seleções do mundo, um discurso falando sobre a importância do grupo, a importância de todas as atletas, a importância de tudo, mas isso raramente é traduzido na realidade. Assim, a gente dificilmente vê realmente todas as atletas entrando em campo, todo mundo sendo importante. E aqui na primeira fase da Copa América a gente viu isso na seleção brasileira, todas tiveram ali seu espaço, todas entraram, todas puderam contribuir em algum momento. Queria que você falasse sobre esse detalhe, entre aspas, né, importante da seleção brasileira, e realmente todas ali estarem envolvidas e sabendo que podem entrar em qualquer momento, em qualquer jogo. Não é um detalhe, é um método de trabalho que eu tenho já há bastante tempo. Na prática, já me foi provado várias vezes que dá certo. Então, não foi só nessa competição, na Copa América, que era importante todas participarem, né, e vestirem a camisa numa competição oficial, né, mas nas datas FIFA também, sempre troco o time entre um jogo e outro, porque não só para dar oportunidade, mas para preparar elas realmente mais para frente, que é o meu grande objetivo aqui na seleção. Nós vamos ter trocas também para esse jogo. Isso foi feito nos Jogos Olímpicos, com muito menos tempo de trabalho, né? Se não me engano, no jogo entre França e Espanha, eu troquei metade do time, e depois para a final também. E olha que a gente tinha várias machucadas, então a gente não tinha nem tantas opções, todas, porque é algo que, como método, né, de plano estratégico, dá certo. E mais ainda eu ganho naquilo que eu construo com elas, que é a identidade. Aqui a gente tem coragem para fazer as coisas, dentro e fora do campo. E além de ter coragem para fazer, a gente confia em todas, né? E todos que estão aqui. E eu acho que esse método casa muito bem com essa identidade nossa. Queria te perguntar sobre alguma atualização sobre a Yaya, que a gente viu que acabou, pelo menos a parte do treino ontem, do aquecimento ontem, ela ficou fora. Treinou todo o treino. Ontem ela estava de óculos escuros aí, né? Mais estilo, né? Mas, é claro, a gente foi preservando até, né, o máximo da recomendação médica. Hoje ela fez o treino normalmente, ela não está mais usando. O óculos era só para claridade, né, a luminosidade, e o vento também. Ontem estava muito vento, né, então ainda estava um pouco sensível. Mas, graças a Deus, ela não teve nada, nenhum aspecto clínico no olho mais preocupante. Ela só está pingando um colírio, nenhum aspecto de concussão, né, então treinou e está à disposição do jogo, para o jogo amanhã. Renata Mendonça, de Bradoras, boa noite, Arthur. A gente viu a Euro terminando ontem com recordes de público e jogos de altíssimo nível. Na Copa América, além dos estádios vazios, vemos equipes que não têm condições básicas para jogar. Jogadoras do Uruguai, inclusive, fizeram um protesto durante a competição, pedindo melhorias nas condições de trabalho dela para a Confederação Uruguaia.
O que poderia ser feito, na sua visão, para que houvesse um crescimento da Copa América, semelhante ao que houve na Euro, na última década, com maior competitividade, mais público nos estádios, etc.? Bom, bastante complexo. A Euro, eu vi grandes jogos, mas vi também seleções oscilando, né, no seu nível de organização e de eficiência dentro do jogo. Novamente, eu gosto de dizer isso. Não é porque tem um futebol diferente sendo jogado aqui na Copa América, e é diferente mesmo, e eu acho muitas vezes mais desinteressante realmente, porque o jogo pausa muito, o gramado é pior, né? Tem muitas situações, mas eu não deixo de valorizar as equipes, eu não deixo de olhar o quanto a Venezuela cresceu, o quanto a Argentina retomou um momento melhor, o quanto a seleção do Paraguai também tem jovens jogadoras promissoras e mostraram isso, e essa seleção uruguaia, que isso para mim é um valor muito importante, independente do jogo amanhã, delas conquistarem a vitória, a luta delas, a causa delas e o protesto delas foi muito importante para essa equipe chegar aonde chegou e agora, não só pelo resultado expressivo, mas por um país como o Uruguai, que é bicampeão do mundo no masculino, que, né, socialmente, né, teve um presidente como o Pepe Mujica, que morreu agora há pouco. É muito injusto a gente olhar um país desse, sendo que não dá oportunidade de melhorias, de condições mais equiparadas para as mulheres jogarem futebol. Então, assim, de cara, antes do jogo, eu iria fazer isso depois, mas como veio a pergunta, eu dou parabéns para todo o grupo de atletas do Uruguai. Acho que ainda é pouco o que elas conseguiram, mas conseguiram algumas melhorias. O protesto foi antes, né? E acho que, como eu disse aqui, da coragem nossa para fazer as coisas, essa coragem ela é muito mais importante. E elas, sei que o valor, eu conheço algumas jogadoras, né? Sei o da dedicação e o valor que elas têm. E o que a gente precisa melhorar na Copa América é bem complexo, óbvio. É uma competição que ainda falta bastante coisa. Os processos nos países estão evoluindo. A gente viu aqui muitos erros, né, em relação a não ter estrutura de VAR, né, como a gente falou, dos campos de treino. É um pouco chover no molhado agora e eu também não quero ficar aqui mais me desgastando também falando, porque eu falo aqui, falo no campo e eu prefiro falar depois sobre isso da competição, mas sempre num tom de contribuir, né? Eu conheço a dificuldade também que é fazer o futebol feminino aqui sul-americano, mas é o que eu puder contribuir eu vou e pretendo falar um pouco mais aí depois da gente fazer o último jogo, que espero com título. Tainá Fiore, GE. Globo. Arthur, tudo bem? Ao longo da competição você falou muito sobre a evolução do futebol sul-americano e temos o Uruguai pela primeira vez na semifinal. Quais perigos você acha que elas podem apresentar de diferente ao Brasil nessa disputa e os pontos fortes do Brasil para esse jogo? Acho que o perigo, como eu falei, os contra-ataques, a gente viu, são muito objetivas. O Uruguai faz os gols com muito pouca troca de passe. É um time que com certeza está muito unido, assim como a gente também. É um time que se defende muito bem, com uma marcação individual, que também hora oscila para marcação de espaço. Tem algumas trocas que não são tão padronizadas, mas que são de leitura das jogadoras e os resultados vêm se mostrando, né, sendo eficiente. A gente estudou muito, como todos os adversários. Acho que a gente tem tudo para encontrar espaços, né, dentro dessa marcação, ou criar oportunidades e fazer um jogo melhor ainda. Eu vi que a gente cresceu durante a competição, era o esperado, né? Acho que contra o Paraguai foi o melhor jogo, né, relacionado ao que a gente pôde aquecer e era um adversário forte, melhor que os dois anteriores. Contra a Colômbia, pela dificuldade, eu fiquei bastante satisfeito também. Jogamos melhor, conseguimos algo muito importante para o mata, né, agora, e espero que a gente faça o melhor jogo nosso na competição. Amanda Viana, Planeta Futebol Feminino e Sportnet. Boa noite, Arthur. Considerando os outros torneios maiores que você dirigiu, a Seleção Brasileira, a Copa Ouro, a Olimpíada de Paris, cada um em seu contexto, a equipe evoluiu coletivamente e individualmente na fase eliminatória. Você acha que isso é um padrão? O que podemos esperar da seleção na sequência da Copa América? É um padrão, acho que sim.
E espero, é melhor esse padrão que a gente cresce no mata do que o padrão ao contrário, né? Então, é uma forma de trabalhar também. A gente vai construindo junto alguma estratégia, tem algumas coisas que a gente segura também, que a gente sabe que pretende fazer no mata-mata. Então, também é algo estratégico, mas é claro que a gente também quer jogar bem todos os jogos, que a gente quer vencer, que a gente quer iniciar um jogo melhor do que a gente tem iniciado, né? Existe muita cobrança e treino para isso, né? Mas não é fácil. Do outro lado também tem os adversários e que estão estudando cada vez mais o Brasil. Acho que essa competição tem nos trazido alguns recursos que eu sei que vão ser importantes, né? Não tão específicos às vezes, dependendo do adversário que a gente pegar, mas que estão sendo importantes para o crescimento individual e coletivo, né? Aqui a gente tem a meta a curto prazo da Copa América e tem outras observações a médio prazo que eu preciso fazer. Última pergunta, Gilvan Alves. Boa noite, Arthur. A seleção brasileira tem o melhor ataque da Copa América ao lado da Argentina. Gostaria de saber de você o que você acha que precisa ser feito pelo ataque brasileiro no duelo contra o Uruguai, que tem uma das melhores defesas da competição. A gente precisa ter atitude, chutar no gol, mas a equipe às vezes tende a fazer uma organização mais elaborada pelo que a gente vem treinando, mas a gente precisa conseguir equilibrar bem isso, né? Algumas organizações com mais sequência, que a gente vai conseguir abrir espaços, né? Mas a gente também precisa da nossa característica de uma limpada e um bate fora da área, a gente precisa das jogadas individuais das jogadoras que a gente tem, que são muito boas para isso, para desequilibrar uma defesa fechada. Não é fácil, eu espero até que o Uruguai possa vir com uma linha de 6 amanhã, e não é fácil a gente entrar em uma linha de 6, então a gente treinou, né? E eu estou muito tranquilo que a gente vai fazer um bom jogo e vai depender, né, essa questão de entrar na defesa dessa variação, né, da gente ora ter mais sequência de passes, né, e alguns momentos também que tem algumas referências já para elas, da gente conseguir finalizar de fora, da gente aproveitar a bola parada também. Então tem várias maneiras da gente conseguir entrar nessa defesa que é boa do Uruguai, mas que o nosso ataque também tem evoluído muito. Obrigada, Arthur. Obrigada a todos. Obrigado.